Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à nossa aula sobre Revolução Industrial. Hoje iremos falar sobre a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, os movimentos protestantes, a vida dos trabalhadores nas fábricas e também as consequências da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII. Formas de produção, substituição da manufatura pela maquinofatura, né? Como a gente já viu na primeira aula. Indústria têxtil como pioneira. Bom, pessoal, a Inglaterra ela sempre foi grande produtora de tecidos, né? Então, na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a produção de tecido, as indústrias têxtil, né, vão ganhar destaque. As fontes de energia, utilização do carvão como principal fonte de energia e o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Mudanças sociais e econômicas. Quais foram? Crescimento das cidades industriais, né? As cidades industriais que eles chamam por conta que os trabalhadores das indústrias, das fábricas, eles vão morar ali próximo, né? Ali próximo da fábrica. E aí vão ser chamados de cidades industriais. E vai ocorrer também a formação do proletariado urbano. Segunda Revolução Industrial, final do século XIX, novas fontes de energia, né? A eletricidade e o petróleo. Inovações tecnológicas, quais foram? Motor a combustão, então o motor a vapor vai dar lugar ao motor a combustão interna, dínamo elétrico e o químico industrial, e os avanços dos transportes e telecomunicações, com o desenvolvimento do telégrafo, né? Então, na segunda Revolução Industrial, vai ficar bem mais fácil a questão do comércio, da comunicação. Terceira Revolução Industrial, segunda metade do século XX, conhecida também como Revolução Técnico-Científica, surgiu após a Segunda Revolução Industrial, caracterizada pela transição das indústrias tradicionais para uma economia baseada em tecnologia da informação e automoção, né? A gente está vivendo, né, essa terceira revolução industrial. Principais inovações tecnológicas, automoção, né, robôs e sistemas automatizados começaram a ser usados em fábrica. Eletrônica, desenvolvimento dos semicondutores, microchips e circuitos integrados. E telecomunicações, né, avanços nas redes telefônicas, internet e comunicação digital, né? A gente consegue falar com pessoas até de outro, de outro estado, de outro país, né? Tudo por conta do avanço tecnológico, né? Até pouco tempo eu não sabia, né? Fiquei sabendo que também já tem a máquina de lavar louça. Então a cada tempo, a cada momento, a palavra correta, a cada momento vem ocorrendo um desenvolvimento aí tecnológico, né? Cada dia que passa. Mudanças sociais e no trabalho. Novas profissões ligadas à tecnologia da informação, diminuição do trabalho manual e repetitivo, substituído pela automoção, aumento da qualificação necessária para os trabalhadores, né? Então, a cada dia que passa, nós, como trabalhadores, a gente tem que estar atualizado, saber das novidades, surgimento da economia do conhecimento. A vida dentro das fábricas, né? A vida dentro das fábricas eram precárias, condições precárias, trabalho intenso ali por volta de 14 a 16 horas, a jornada de trabalho desses trabalhadores. Então, uma longa jornada de trabalho,
O uso da mão de obra infantil e feminina, muitas vezes não, uma mão de obra mais barata ainda, né? Então, a criança com 6 anos já fazia um serviço de uma pessoa adulta, mas recebia menos. Ausência de garantias legais, não tinha direitos trabalhistas nessa época, péssimas condições de salubridade nas indústrias. A urbanização foi um processo intenso e desorganizado, não teve esse controle, né, na questão da urbanização, surto de epidemias nos grandes centros urbanos. E habitação. Movimentos operários teve dois, que foi o ludismo e o cartismo, né? O ludismo ocorreu em 1811 a 1816. Foi um movimento organizado de quebra de máquinas durante a noite, em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, os operários, eles se cansaram de ser explorados nas fábricas. Começaram a protestar, né, por melhorias. Ocorreu em várias regiões da Inglaterra, até mesmo no campo, destruição de máquinas como forma de protesto contra o desemprego. Foi violentamente reprimido pelas autoridades. Movimentos operários, o cartismo, de 1836 a 1848, foi um movimento político com o nome Carta do Povo, exigindo o voto universal masculino, salários justos e redução da jornada de trabalho, melhorias, né, nas condições de trabalho das fábricas. Esses movimentos deram origem ao sindicalismo e à luta por leis trabalhistas. Então, é a partir daí que surgem os sindicatos e as lutas pelas leis trabalhistas. Por fim, as consequências da Revolução Industrial. Avanços tecnológicos, né? Que a gente a cada dia vê uma novidade, vê algo novo, nos carros, nos aparelhos eletrônicos. Então, tudo, cada dia que passa, você vê uma novidade, algo novo. Então, sempre está ocorrendo até hoje nesses avanços tecnológicos. Um crescimento urbano, né, nas cidades, a poluição e impactos ambientais, como a gente pode ver aqui na primeira imagem, né, a poluição que essas fábricas causam ao meio ambiente. Aqui na minha cidade tem alguns lugares que são assim, algumas fábricas, né? Quando eu passo lá, eu vejo aquela fumaça preta e imagino, né, o dano que aquilo está causando ao meio ambiente. E as lutas por direitos dos trabalhadores, né? Você vê na segunda imagem aí um conjunto de pessoas, né, reunidas, né, por, pedindo melhorias, né, direitos, seus direitos, querendo seus direitos. Bom, pessoal, essa são as minhas referências e muito obrigado.